Tu falou do Gabigol, tu falou que é apaixonado pelo Gabigol. Sou. Tu acha que ele é um dos maiores jogadores aqui dentro do Brasil dos últimos, O Gabigol, as Eu tenho pessoas, essa ideia. as pessoas não conseguem fazer Tem a dimensão do tamanho. ter a dimensão do tamanho do Gabigol. Aham. E eu acho que elas não vão ter nessa geração. Eu acho que só a próxima geração vai ter dimensão do que o Gabigol fez. Irmão, o Gabigol tem 3 finais de Libertadores e 3 gols. Aliás, 4 gols. Porque numa ele fez 2 e decidiu. E ele decidiu 2, né? Ele decidiu contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. O Gabigol é enorme. E digo mais, tá? O Gabigol, em títulos, ele é mais importante na história do Flamengo do que o Zico. É que o Zico é importante num outro contexto, que é a marca Flamengo, o Flamengo crescer numa década de 80, o aumento de torcedores. Beleza, eu entendo eu boto também o Zico em ídolo, o maior ídolo da história do Flamengo. Agora, cara, o Gabigol tem que ser o segundo. O Gabigol tem 2 Libertadores, irmão. 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, ou 1 Copa do Brasil. Uns 2 brasileiros. Não sei também. quanto brasileiro, e sendo artilheiro, Se fazendo não me gol engano, pra caramba. Ele tem mais gols em finais do que finais, se não me engano. Isso, ele tem 4 gols e 3 finais. Não, mas não só eu fico- Libertadores. Ah, tá falando aí. do Brasil em geral, assim. Eu fico, nesse debate, sim, eu fico pensando, por O Gabigol é exemplo... enorme, irmão. Por exemplo, pegando títulos do Grêmio, os mais recentes que teve, Gol do por exemplo, Cícero. Pedro Rocha fazendo gol em final. Pedro Rocha, eu amo Pedro Rocha, só Foi ele que fez o a estátua do Luan Pedro fazendo gol em final, assim, e daí tu imagina um cara que te dá 2 Libertadores. Tá maluco, Te dá cara. brasileiro, te dá... E quando não cara, ganhou é a Libertadores, ele impossível fez esse gol na cara- final, né? É que eu entendo quem odeia o Gabigol, porque os caras falam, é midiático e tal. Mas é que, Pô, vamos mas lá. o time que ele tá é foda pra caralho, entendeu? Não tem como não ser. É que é isso que isso me irrita naquele debate mais velhos, mais novos e debate de gerações. Quando o Romário fazia isso, e óbvio que o Romário é muito maior que o Gabigol, não tô comparando os dois, mas quando um fazia naquela época, era muito foda. Quando o cara faz hoje, o cara é isso, é aquilo, tipo, irmão, decide. É legal ou não é? Só decide. Thumbnail do corte desse corte, abre aspas, Lucas Dias... Quando o Romário fazia, era legal. O faz, é uma Gabigol merda. melhor que Romário. Gabigol maior que Romário. Chegava o cara pra... Não, já vou dar. Quando o Romário fazia, era legal. Quando o Gabigol faz, é uma M. Tá aí o corte aí. Tá aí. Valeu. Não, mas ô, Lucas... Vai pedir a thumb lá pro conhecido nosso fazer lá. A gente tava falando do momento do Inter, né? Mas como a gente tem que falar dos dois, né? Não adianta, né? E, cara, o Grêmio, assim, cara, o que tu sente nesse momento? Tu sente que o Grêmio tá caminhando pra um quarto rebaixamento? Desespelo. É momento de se... Caixa. Obviamente, tá no início do campeonato, mas é momento já de se desesperar. E essa situação do Quinteiros, Lucas? Obviamente, a nossa enquete tá no ar aí, diretor, inclusive. Tá. Então, ó, votem na enquete aí também. Cara, assim, ó, o que tu acha que o Grêmio tinha que fazer nesse momento pra resolver isso? Tu acha que o elenco do Grêmio é tão ruim assim pra estar jogando, desempenhando tão pouco futebol? Cara, não é tão ruim o time do Grêmio. O time do Grêmio não é ruim. O time do Grêmio é melhor do que o que brigou pra não cair. E digo mais, o time do Grêmio hoje não é pior do que o time que caiu. Porque muita gente esquece que o time do Grêmio que caiu não era um time ruim, né? O Grêmio não tinha que ter caído em 21. Caiu por uma gestão, não por um time ruim. O Grêmio não caiu por ter time ruim em 2021. Caiu por uma gestão que naquele ano fracassou. Agora, a gestão do presidente Alberto Guerra também tá fracassando, cara. Eu não acho que vai cair, tá? Porque eu acho que... Eu sempre penso assim, ó. Eu olho... Cara, o time do cara é bom. Eu parto da ideia que ele não vai cair com esse time. Agora, em 21 a gente também partiu dessa ideia, né? E essa é a questão, a gente também partiu. Eu não acho o time do Grêmio ruim, eu acho que ele tem algumas lacunas. Esse time do Grêmio me lembra, tá? Ele me lembra, guardadas as devidas proporções, vamos comparar, fazer o comparativo Grenal. O time do Inter de 22. O time do Inter de 22 não era um time ruim. Não era um time ruim. E vamos lá, não brigou pra cair e tal. Teve um bom trabalho, até porque os caras tinham largado o Brasileirão e aí o Mano foi lá e fez o trabalho de recuperação e subiu bastante. Cara, era um time que não era ruim, mas que tu via que não ia brigar por algo grande. Esse time do Grêmio, pra mim, é isso. Se duvidar, esse time do Grêmio é até melhor do que aquele de 22 do Inter, tá? É um time que não é ruim pra cair, mas não é bom o suficiente pra sequer, na minha opinião, brigar. Só que a gente já viu extremos do futebol. Pô, o Abel botou aquele time do Inter por uma bola, por uma unha mal cortada do Edenilson, não foi campeão. E vamos olhar aqui. Aquele time ia ser idolatrado. Olha o que era aquele time do Inter. Pra brigar, o Grêmio é bom, só que ele apanha sempre. Esse é o problema. É isso Os que adversários, eu ele tô é dizendo. ótimo. Talvez não seja bom o suficiente pra brigar. Eu acredito... Porque não é ruim, cara. Eu do acredito Grêmio. ali que enquanto tiver o Edenilson de capitão, cara, não é um time competitivo, cara. Pô, mas Na boa. me digam, eu acompanho mas eu queria ouvir de gremistas identificados.
O Edenilson não tava jogando tão mal assim nos últimos jogos. Não, pior é que não. E aí ontem Deram o a cara não... braçadeira? Desde o início Não, da por- temporada. É que, Deram a a torcida- braçadeira? é que daí a torcida, na minha opinião, escolheu o cara errado pra vaiar ontem. Mas é que, cara, Tinha eu acho tanto que é cara pra muito tu vaiar. pelo contexto, Pelo contexto, Lucas. isso, é Porque, história. cara, já é um cara que é considerado fracassado por tudo que ele passou no Inter. E daí ele chega como... Daí É que ele vira falhou no gol também, né? Ele falhou no gol e ele vira como praticamente uma solução do, Não do pode. Quinteiros. Não pode. E aí, então, cara, eu acho que é todo esse... A solução do Quinteiros se chama Bright White. Ele é o cara do time. Os caras têm que jogar pra ele e já era. Já era. Ultimamente é... Até porque, vamos lá, desculpa aí, torcedor colorado, desculpa. O Bright White é o melhor centroavante do estado, em qualidade. Qualidade ele é o melhor. Eu não Nossa, tenho nenhum... finalmente a não gente tem problema conseguiu nenhum. trazer alguém que pensa. cara. Não, eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu acho ele melhor. Isso não quer dizer que o Borré e o Ener Valencia sejam piores, mas o que eu digo é, cara, não é difícil tu ver que a tua referência de time, o teu capitão, os caras têm que jogar pra quem? Não é pro Edenilson, irmão. Não é o Edenilson que tem que ser o centro das atenções e tá com a braçadeira de capitão, é o Bright White. E aí tu tem que ter o Monsalve, que pra mim é disparado o melhor meia do elenco do Grêmio. Mas assim, disparado. Sim. E isso que eu não acho o cristal do Bagre nem nada como muita gente acha. Eu acho. Eu só acho que ele é, e que ele foi muito superestimado pelo que foi pago, 4 milhões de dólares, um absurdo pelo Cristaldo. Mas eu não acho mau jogador, tá? Só que tem aquilo. Se o Monsalve vai ser titular daí ao longo da temporada, duvido que o Cristaldo fique. Duvido que ele vai ficar daí pro ano que vem. Ah, pra mim tem Mas passagem livre pra ir não, embora. não vejo problema também. Sim, não. Se o Monsalve tá ali O correspondendo... problema é que se o Monsalve voa, o Monsalve é vendido. Mas é capaz do Monsalve ir embora antes do Cristaldo eu- Mas em pensar. resumo é isso, cara. Eu não acho o Grêmio um mau time. Acho que não tem time pra brigar por título grande, mas não tem time pra cair. E o problema são dois grandes problemas. E eu acho que as pessoas estão botando até demais no do Quinteiros. Coitadinho do Quinteiros, não, mas estão botando demais no Quinteiros. Quem é que a geral xingou ontem quando terminou o jogo? Quem é que eles mandaram tomar no... Bah, cara. Quando terminou o jogo, teve um coro na geral que era: Ei, Quinteiros vai tomate cru. Sim. E o Guerra, irmão? Eu acho que se a gente falar isso... Por que a torcida... Eu não tenho liberdade pra fazer isso porque eu tô trabalhando, eu sou profissional. Sim. O torcedor tá lá torcendo, paixão e tá tudo certo. Por que a torcida do Grêmio fez uma nota ontem em que eles botam a cara do Quinteiros e a do Pavon e nem citam o presidente Alberto Guerra na nota? Por que o Guerra não é citado? Por que o Rossato não é citado? Por que o Guto Peixoto não é citado? Por quê? Isso é uma pergunta retórica ou tu vai nos dar a explicação? Não. Porque todos nós aqui Todos nós sabemos. imaginamos. Todos nós eu sabemos. tenho a minha ideia Não, eu... e que eu acho que é alinhada com a de vocês do porquê. Sim. Agora, isso também tem que ser dito, cara. Claro. E aí eu não digo nem só eu não tô nem... Não é uma crítica específica a geral. É o torcedor do Grêmio e também ontem por ter sido xingado só o Quinteiros e não a direção. Se é pra pessoalizar, tem que pessoalizar no presidente. Mas, Tem que óbvio. pessoalizar em quem comanda a bagaça. Vamos lá. O Quinteiros não era nem pra estar aqui, todo mundo sabe disso. E eu não tô falando porque eu acho que o Quinteiros ruim, tá? Porque eu não acho que quem ganha o que ele ganhou é um treinador ruim. Sim, com O certeza. cara que ganhou o que ele ganhou, não dá pra dizer, eu chegar aqui e dizer, não, esse cara é ruim, não entende nada de bola, não. Só não se adaptou aqui. Não Cara, serviu. só que o ponto é, o Grêmio nem queria o Quinteiros. O plano A do Grêmio era renovar com o Renato. E aí o mais absurdo é, o Renato deu entrevista agora, acho que foi pro Charla, no início do ano, que ele falou, na enchente eu avisei o presidente que eu não ia renovar. Bah. Como é que tu contrata o técnico na virada do ano? É, exato. Mas aí Se que no tá. meio do ano tu sabia que o A cara gente não ia pode ficar. trazer outros exemplos. Soares, no meio do ano, sabia que não ia ficar. E o centroavante... O Reinaldo no- também. É isso. Quanto tempo demoraram pra contratar o lateral esquerdo? Hã? Não, é verdade? Hã? Quanto tempo? Mas É que a gente tinha que É que quando degustar fala o do- momento. É que quando tu fala Reinaldo... não, Tu tem que degustar. A gente tava degustando esse momento, tu não entendeu? Mas é isso, cara. É uma sucessão de erros, entende? Porque, cara, o fichão era o Renato. Aí depois, se eu não me engano, era o... Caixinha? Não, eu lembro que tem dois... É o Tite, só não lembro se o Tite é o segundo ou o terceiro. E tinha o Crespo. Tá, verdade. Todos esses caras estavam... isso. Cara, o Quinteiros era a quinta opção do Grêmio. Sim, E que era ele atrás que- do Caixinha. E Teve é o muito, Caixinha. muito engraçado, né? Porque o Caixinha foi demitido agora do Santos e o É. Quinteiros na corda bamba no Grêmio. E o Santos tinha tentado o Quinteiros antes do Grêmio, Sim. inclusive. Rolou meio Bom, que- se duvidar, vou até Podia trocar. trocar, né? Podia, eu acho que podia. Não, não. Ah, cara, eu vou Vou dizer te pra dizer, você. tá, é melhor Um dia pro a Grêmio. gente dá o Quinteiros e eles nos dão o Neymar. Não, É mas melhor o- pro Grêmio. Não, mas Nunca o vai- Lucas- ia ver O meu Caixinha, junto o com ele. Caixinha não é mau treinador. E a Não, mas do ô, Lucas, Pelé assim, lá. ó, qual seria pra ti a primeira opção, assim, se tu fosse agora um dirigente do Grêmio, quem é que tu traria pra... Adenor. O Adenor ainda é o melhor técnico brasileiro. Eu só vou dizer que é em atividade porque ele não tá em atividade desde que ele saiu da seleção.